Olá, mamães, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao canal Missão Mães. Eu sou a mamãe Isabela e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto bastante delicado. Nas últimas semanas, nós temos sido aterrorizados com esses ataques que têm acontecido nas escolas brasileiras e sabemos que isso não deixa de ser um reflexo do que vem acontecendo há décadas nas escolas americanas. E um texto nos chamou muito a atenção. Esse texto, ele foi descrito de uma entrevista com a filha de Billy Graham, Annie Graham. Para quem não sabe, Billy Graham foi um dos evangelistas mais famosos dos Estados Unidos. Ele ajudou a nação americana a realmente propagar, né, o evangelho ali por décadas e décadas. Bom, então vamos meditar um pouquinho nesse texto, depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. A pergunta é: será que Deus é culpado? Finalmente, a verdade é dita na TV americana. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Early Show e Jane Clayson perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Annie Graham deu uma resposta profunda e sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito a Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques de terroristas, tiroteio nas escolas, entre outros, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não se ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E o filho dele se suicidou. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. Depois, alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então, foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. Há diferença entre disciplinar e tocar. Aí, alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem. E nós aceitamos, sem ao menos questionar. Então, foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem. Então, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos: está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Depois, uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet. Agora, nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, e o certo e o errado. Por que não os incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus.
e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que dizem nos jornais, em tudo que a TV diz, e tudo que fala sobre a religião, e tudo que falam sobre Deus. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue o curso desse mundo, que por sinal não é nada bom. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Bom, é um texto pesado, não é um texto fácil de ler. É claro que é um texto que ele está, na verdade, culpando como se todos os pais tivessem dito sim para tudo isso que aconteceu. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que muitos pais, muitas mães, muitas famílias não concordam com nada disso. Mas a gente, infelizmente, sabe também que há um grande número de famílias que estão desestruturadas. E não tem jeito. Quando a gente fala que a família é a base de uma sociedade, parece ser clichê, mas no fundo a gente sabe que não é. E como o texto fala, nós somos muito fáceis para julgar os outros, mas não gostamos de ser julgados. E talvez quando a gente lê um texto desse, que ele é um texto que nos julga, que coloca em xeque, né, o que nós temos feito como família é algo que tira a gente da nossa zona de conforto, mas é algo que nós precisamos questionar e pensar. Uma coisa que eu falo, alguns anos atrás, é como se as culturas elas não se misturassem tanto. Por conta da internet, principalmente de 5 anos para cá, a globalização ela vem acontecendo de uma forma muito rápida, muito homogênea. É muito difícil você ver a diferença entre as culturas, principalmente americana, norte-americana, sul-americana, cultura europeia. É claro que para países asiáticos, um, ou aqueles países ali árabes, né, a cultura deles é mais difícil de você tocar, de você conseguir contaminar. Mas a gente não tem como negar que a cultura brasileira é extremamente influenciada pela cultura americana. E o que nós temos visto nas últimas décadas é o quê? Violência em cima de violência. Filmes e séries e tudo mais. Quando a gente pensa na música pop, tanto música americana quanto brasileira, o teor sexual é cada vez mais nítido, mais explícito. E os nossos filhos, eles estão crescendo em meio a tudo isso. Então, o que a gente deve fazer? Como que a gente pode responder a tudo isso? Né? É muito fácil a gente culpar a Deus. Ah, mas por que Deus permite tudo isso acontecer? Mas é como o texto está dizendo. Na verdade, Anne Graham respondeu isso de uma forma muito real e crua, né? Ela teve muita coragem para falar isso. Porque, na verdade, nós, como famílias, muitas vezes temos colocado Deus de lado. A gente, quantas vezes, prefere passar muito mais tempo na frente de uma TV com os nossos filhos, assistindo um conteúdo talvez que não vai agregar, que não vai ensinar, que não vai moldar o pensamento dos nossos filhos. Tudo isso tem uma influência muito grande. Bom, e o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Existe um texto que me chama muito a atenção. É um texto que ele está sempre andando comigo. Deuteronômios, lá no Velho Testamento, no capítulo 6, do verso 4 até o verso 8, a Bíblia é muito clara. Deus, ele deu um mandamento para o seu povo. E a Bíblia fala que a palavra dele não vai passar, ela não vai mudar. Passaram-se muitos anos e nada mudou. Nós devemos, de fato, como cristãos, continuar ouvindo a palavra de Deus e fazendo o que ela está nos mandando fazer. Então vamos lá, Deuteronômio 6, 4 diz assim: o Senhor diz: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, enquanto estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Bom, mamães, essa palavra diz para nós que, primeiro, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos também guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E ela fala que depois que eu faço isso como adulto, eu devo que inculcar essa palavra na mente dos nossos filhos. Eu não vou conseguir inculcar a palavra do Senhor nos nossos filhos uma vez por semana, uma vez por mês. Por quê?
principalmente hoje em dia, né? Nós adultos também somos totalmente bombardeados por tanta notícia, por tanta informação, ainda mais com a era da internet, não tem como. Às vezes você ouve uma palavra, você lê a palavra de Deus, passa 10 minutos você já esqueceu, você não lembra mais. Por quê? Porque é muita informação, porque é muita correria, é muito compromisso. Então imagina com as crianças, não é diferente. Então nós devemos, é nosso dever, Deus nos chama, Ele nos dá esse chamado, essa responsabilidade de inculcar, de mostrar o caminho certo para os nossos filhos. Bom, infelizmente, é algo que a gente não vai mudar do dia para a noite, né? Para essas crianças que já estão nesse grau de perdição, de querer o mal do seu amigo, do seu colega de classe, de não se importar com a sua própria vida, em querer tirar a sua vida, porque é isso que tem acontecido, né? Nos ataques americanos a gente vê isso. Eles atacam sem medo de ter uma represália e de ser morto, né, por um policial. Então, mamães, é tempo mais do que nunca de nós pedirmos orientação do Senhor e convidar o Senhor Deus e o Espírito Santo para fazer parte dos nossos lares, porque nós precisamos ensinar, inculcar, amar os nossos filhos. E eu creio que a melhor maneira de mostrar amor para os nossos filhos é ensinando a palavra de Deus. Como Anne Graham disse, né? A palavra de Deus é aquela que ensina que nós devemos amar o nosso irmão, não devemos matar, não devemos roubar. Ali é um manual, porque fora disso eu vou ensinar o que para os nossos filhos à base de tanto entretenimento. Então, uma palavra delicada, né, nesse dia, mas eu peço a Deus que Ele possa tocar o coração de você, mamãe, que ficou até o final desse vídeo comigo, e estejam orando, estejam em oração constante pelos seus filhos. A Bíblia fala também, orai sem cessar. O que quer dizer isso? Está o tempo todo com a mente ligada no Senhor e pedindo oração, né? Às vezes você está no trânsito, você vê uma criança ali na rua, vulnerável, peça para Deus, protege essa criança, protege ela, livra ela do mal. Isso é orar sem cessar. Mamães, fiquem com Deus e espero que vocês estejam aí nesse espírito de oração e que Deus proteja cada um dos nossos filhos e que proteja cada um dos nossos professores e das escolas do nosso país. Beijo e até o próximo vídeo.